Bom dia, mãe. Bom dia, Ana. Que bom estar aqui com vocês. Que bom, Laíri. Laíri, eu tenho que trazer para você hoje a resposta lá daquela questão. Eu dei uma lida em algumas coisas, vou escrever para você, tá certo? Bom dia, Ana. Bom dia, Juliana. Bom dia, pai, viu? Meu pai aqui entrando também. Laisa, que bom, Laisa, ter você aqui mais uma manhã na presença do Senhor. Que bom. Bom dia, Zilda. Bom dia, Zilda. Que Deus abençoe muito a sua vida também. A todos nós que estamos aqui. Eu já fixei aqui para vocês o texto que nós vamos ler hoje. Marcos 12, 41 a 44. Estamos encerrando então hoje o capítulo 12. Para entrarmos num capítulo também muito especial, que é o capítulo 13. O sermão profético de Jesus. Ele fala sobre o fim dos tempos. Então é importante a gente estudar bastante esse tempo, esse capítulo especialmente aqui, a partir desses momentos que nós estamos vivendo. Bom dia, Minon. Bom dia, Alain. Bom demais estar com vocês aqui. Que Deus possa abençoar o coração de cada um de vocês. Bom dia, Beth, Ana. Bom dia, Mateus. Grande Mateus, saudades de você, meu irmão. Espero que você esteja bem aí. Grande Mateus. Bom dia, André. André Luiz, que bom. A paz, meu irmão. Que Deus abençoe sua família toda. Então tá. Convide aí seus amigos, seus familiares para estarem conosco aqui nesta manhã. Eu quero ler já a palavra de Deus para você. Então nós vamos orar juntos. Vamos ler a palavra de Deus e vamos orar juntos. Bom dia, Priscila. Que bom ter você aqui, viu? Eu leio então para você a palavra de Deus em Marcos 12, do 41 ao 44. Diz assim: assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava-lhe dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Palavras de Jesus aos seus discípulos, quando ele observava os ricos depositando grandes quantias e quando ele observava uma viúva pobre depositando tudo o que ela tinha. Bom dia, Milene. Bom dia, Silvinha, Mateus, Norminha, minha mãe carioca. Que bom vocês estarem aqui, que bom. Vamos orar então? Depois de ter lido a palavra de Deus em Marcos 12, 41 a 44, nós vamos orar juntos. Senhor, muito obrigado por mais uma manhã na tua presença. Que o Senhor renove as nossas forças. Que o Senhor derrame sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações, a tua paz, o teu discernimento, as tuas palavras, Deus, que elas encontrem morada no nosso lugar. Que elas encontrem um solo, ó Deus, que as acolha e que elas possam frutificar nos nossos corações. Nós te pedimos isso, Deus, em nome de Jesus, que o teu Santo Espírito seja intérprete nas nossas vidas. No nome de Jesus. Amém. Bom dia, Rejane, que bom. Bom estar com vocês aqui, viu? Bem, veja, nós estamos ainda dentro da mesma ambiência, a ambiência do templo. E o que a palavra de Deus nos diz nestes versos que acabamos de ler é que Jesus estava assentado diante do gasofilácio. Então existiam 13 receptáculos que eram chamados trombetas por causa da sua forma e que ficavam no pátio das mulheres e eram acessíveis tanto às mulheres quanto aos homens. 13 trombetas, era a forma de uma trombeta. Então, 13 receptáculos que acolhiam os valores que eram depositados no pátio das mulheres para o templo.
Ali tinham acesso tanto os homens de Israel quanto as mulheres de Israel. Então vejam, 13 receptáculos que perfilavam, né, as colunas lá do templo. E vejam, lá nesses 13 receptáculos, desculpa, as paredes, não as colunas, as paredes daquele pátio das mulheres. E lá naqueles 13 receptáculos, as pessoas, os homens e as mulheres de Israel depositavam quantias. Jesus estava próximo a uma dessas trombetas, a um destes receptáculos. E ele estava observando dentro do templo, na ambiência do templo, no pátio das mulheres, as quantias, as enormes quantias de dinheiro que eram depositadas ali. Ele observava isso, ele observava os ricos depositando enormes quantias. Até que uma viúva pobre, sim, uma viúva pobre, aproximou-se de um dos receptáculos, de uma das trombetas, a forma da trombeta, e após se aproximar de uma das trombetas, de um dos receptáculos, ela depositou uma pequena moeda, um pequeno valor, o lepton, é a expressão grega. Ela depositou um lepton. Essa moeda que essa mulher depositou em um dos receptáculos era menor em circulação. O lepton representava 1,64 avos de um denário. O denário era era o salário diário de um trabalhador braçal. Todos os trabalhadores recebiam por dia um denário. O lepton, que foi o valor que essa mulher, a quantia que essa mulher depositou, é 1,64 avos, vejam só, 1,64 avos de um denário, um valor muito pequeno. Um valor irrisório, ínfimo, desprezível aos olhos de qualquer ser humano. Foi o valor que essa mulher depositou no gasofilácio. E o mais impressionante é, quando Jesus viu esta mulher depositando um lepton, aliás, 2 moedas, 2 lepta, no gasofilácio, em um dos receptáculos no pátio das mulheres, um valor irrisório, desprezível, ínfimo naquele lugar, ele chamou os discípulos. Isso que é o impressionante. Porque ele via quantias enormes sendo depositadas por homens ricos no templo, naqueles gasofilácios, naqueles receptáculos, e ele observou também uma mulher, uma viúva, que de sua pobreza tirou 2 lepta, uma moeda irrisória, ínfima, sem significado algum. Ela foi ali, viúva pobre, depositou esse lepton no gasofilácio, nessa trombeta. E quando Jesus viu essa mulher, esta viúva, depositando esse valor ínfimo, ele chamou os discípulos e quis ensiná-los algo muito especial. E ele disse aos seus discípulos: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os demais. Esta viúva pobre fez mais do que qualquer um outro que depositou enormes quantias aqui. Porque todos estes que depositaram enormes quantias, disse Jesus, ofertaram do que lhes sobrava. Esta mulher viúva, diferentemente dos demais, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía. Jesus observa esta viúva depositando valor irrisório, ínfimo, desprezível, lá no gasofilácio, em uma das trombetas, em um dos receptáculos que se localizavam no pátio das mulheres. Ao ver isso e ao ver ricos depositando enormes quantias, ele chama os discípulos e diz a eles: esta mulher depositou mais do que o fizeram todos os outros ofertantes. Porque ela não colocou aqui o que sobrava, ela deu tudo quanto possuía, tudo de sua pobreza. Aliás, este capítulo, esta narrativa, esta perícope, esse pedaço de texto, nos diz que esta mulher, Marcos a descreve como a expressão grega pitokos, pobre. Ela era uma indigente, extrema pobreza. Pitokos é uma expressão grega que descreve a condição de pessoas extremamente pobres, indigentes, sem nenhum dinheiro. Ela era uma mulher destituída de bens.
Muito bom ver muitas pessoas aqui que eu tenho um carinho enorme chegando. Que bom, que Deus abençoe vocês. Então vejam só, pitokos, expressão grega que mostra a condição indigente daquela mulher. Ela era extremamente pobre, despossuída, destituída de bens. Esta mulher indigente, pobre, viúva, despossuída, destituída de bens, ela vai em direção a um dos receptáculos no pátio das mulheres e ela deposita tudo o que ela tinha. Jesus se admirou, chamou os discípulos e disse: esta mulher deu mais do que todos os outros, porque todos os outros deram do que sobrava. Esta mulher deu tudo, deu sua vida inteira, deu seu coração inteiro, deu sua alma inteira, deu sua vida inteira nesta causa tão linda que é o reino de Deus. Quando Cristo viu esta mulher destituída de bens, tirando de sua pobreza, tirando de sua extrema pobreza 2 leptar, e depositando esses valores irrisórios, essas moedas irrisórias, ínfimas, no gasofilácio do templo, ele pega esta lição e faz dela um grande ensinamento aos seus discípulos, porque não tem a ver com a quantidade dada, tem a ver com a quantidade retida. É a quantidade retida que mostra o quão o seu coração está envolvido ou não com o reino de Deus. Aquela mulher mostrou completa, total confiança em Deus. Ela tinha simplesmente 2 moedas irrisórias para viver. Ela poderia ter retido uma moeda. Vocês se lembram de Ananias e Safira em Atos capítulo 5? Depois do grande exemplo de Barnabé, que vendeu uma propriedade em Chipre, depositou aos pés dos apóstolos para que estes distribuíssem. Porque a palavra de Deus nos diz que na igreja primitiva se vivia uma experiência incrível. Não havia entre eles necessitado algum. Barnabé vende uma propriedade em Chipre, coloca aos pés dos apóstolos e os apóstolos não retinham para eles. Distribuíam conforme a necessidade de cada uma das pessoas. Diferentemente de Barnabé, Ananias e Safira, eles venderam também uma propriedade, mas reteram parte daquela propriedade e depois mentiram ao Espírito Santo, dizendo que o valor que eles tinham é aquele valor total que eles estavam entregando aos apóstolos, quando na verdade eles tinham retido parte daquele valor. Diz a palavra de Deus em Atos 5 que eles caíram expirados. Sim, caíram completamente mortos, Ananias e Safira, porque eles não mentiram aos homens, eles mentiram ao Espírito Santo de Deus. Eles estavam querendo enganar a própria igreja enchida pelo Espírito Santo de Deus. Esta mulher, ela poderia ter retido um lepton, mas ela não reteve. Esta viúva de Marcos capítulo 12, do 41 a 44, tinha simplesmente 2 moedas irrisórias, ínfimas, desprezíveis. Ela poderia ter retido uma moeda. Ela era uma mulher indigente, pobre, despossuída, destituída de qualquer bem. Mas ao contrário disso, ela deu tudo de si, todo o seu coração, toda a sua vida naquele altar. Sabe, esta mulher nos ensina coisas muito importantes. E a maior delas é: onde está a nossa confiança? Onde está o nosso coração? Será que o nosso coração, a nossa confiança, está em carros, cavalos, como diz o salmista no capítulo 20, verso 7? Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Às vezes a nossa confiança, a nossa fé está depositada nos bens que temos, nas propriedades que temos. Vejam, aquela semente lançada entre os espinhos é a semente que representa uma fé, uma espiritualidade sufocada pela ganância, pela confiança nas riquezas. Sim, nossa fé, ela pode ser sufocada por essa falsa confiança nas riquezas. Irmãos, irmãs,
Este ano de 2020 provou que de uma hora para outra você pode perder tudo. Onde a nossa confiança está firmada, está fincada, está alicerçada. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sensato que construiu sua casa sobre a rocha. Vieram as chuvas, as enxurradas, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, porém ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Será que a rocha são as riquezas, os bens, as propriedades que nós temos? Ou será que a nossa confiança está em Jesus Cristo, nas palavras deste que é a palavra encarnada? Em seus ensinos, em seus valores, Jesus chama os discípulos e ele mostra as atitudes que existiam no templo. Quantos que estavam ali no templo alargando os seus filactérios? Quantos estavam ali alargando as suas vestes talares? Quantos estavam ali na ambiência do templo querendo ser, sim, querendo ser aplaudidos, reconhecidos socialmente, buscando primeiros lugares nas sinagogas, primeiros lugares nas festas? Quantos usavam a ambiência do templo, a religiosidade, a espiritualidade para serem ovacionados, aplaudidos, reconhecidos socialmente? Mas ali no meio de tanto fanatismo, de tanta idolatria às riquezas, idolatria ao status, idolatria ao próprio ego, uma mulher viúva, pobre, pitocós, indigente, sem propriedade alguma, destituída de todos os bens, vai diante daqueles receptáculos, daquelas trombetas, procura um dos receptáculos, uma das trombetas e deposita toda a sua vida ali. Tudo que ela tinha, de sua extrema pobreza, ela deixou tudo ali, porque a sua confiança estava absolutamente fincada, alicerçada, enraizada em Deus. Que através dessa história da viúva pobre, que deu tudo de si, e diferentemente daqueles ricos que depositavam enormes quantias, mas retinham enormes quantias maiores ainda, que o ensino da mulher viúva seja, sim, uma bússola, seja um norte, um mapa para as nossas vidas. O reino de Deus tem a ver com o quanto a gente retém, o quanto o nosso ego, o nosso egoísmo engole, o quanto a nossa vaidade devora a nossa alma. O reino de Deus tem a ver com a minha alma sendo completamente entregue, a minha vida sendo completamente entregue, as minhas forças sendo completamente entregues a este projeto tão lindo chamado Reino de Deus. Eu só conseguirei ser sinal, sim, sinal, a sinalização do reino que Cristo inaugurou através da sua vida, seus gestos, se eu entender que a minha confiança não está em riquezas que podem desaparecer de um dia para outro. Quando eu entender que a minha vida tem que estar alicerçada na confiança em Jesus Cristo. A Ana colocou aqui, tudo entregarei, a minha vida entregarei, os meus bens, a minha força. Sim, aquilo que Deus me deu, todas as coisas, toda a minha vida, todo o projeto da minha vida envolvido na proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Não há coisa maior, não há experiência maior, não há vida maior do que aquela colocada diante do Senhor. Sinalizar o reino é a nossa maior missão. Sinalizar o amor de Cristo na nossa história, na nossa geração, é a nossa maior missão. Que Deus nos dê o coração dessa viúva pobre, que de sua pobreza retirou tudo que tinha e depositou aos pés do nosso Senhor. Que Deus abençoe o seu coração, que Deus abençoe a sua vida. Estou vendo aqui a irmã Nessi, que bom te ver aqui, irmã Nessi. Alê, irmã Alê. Que Deus abençoe, Alessandra, Deus abençoe a sua família, a sua casa. Estou vendo aqui minha mãe também. Muito bom ver todos vocês aqui. Ana Festivo, Kelly, Félix, Priscila, que Deus abençoe o coração de vocês, Miguel.
Que Deus dê a vocês um dia muito, muito, muito especial. E que a viúva pobre, que ensinou os discípulos, que a sua vida também nos ensine. É entregar todo o nosso coração nesse projeto tão lindo chamado Reino de Deus. Deus abençoe Alain, Beth, Edson, que bom ver o Edson aqui, Aminon, confiança, é isso mesmo, Aminon, resultado de confiança. Bom dia, Nilza, que Deus abençoe, Nilza, Norminha, que Deus abençoe o coração de todos vocês, no nome de Jesus. Até amanhã, às 7 horas, vamos orar? Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor fez nas nossas vidas, que a história dessa mulher viúva, pobre, que o teu filho amado Jesus, ao observar no templo, tornou lição, possa ser lição para as nossas vidas. Que o coração dessa viúva pobre seja o nosso coração também, Deus. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe o seu coração, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua história, no nome de Jesus. Um dia muito especial aí para vocês. Amém. Tchau, tchau. Até mais.